Isaías capítulo 53, o profeta aí tem nesse capítulo uma palavra poderosa, uma palavra linda, maravilhosa. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, e nós o tínhamos sem estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Somente a terra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa manhã tão especial, por essa manhã que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor para cear, para voltar, Senhor, ao Calvário, para voltar, Senhor, e nos relembrar do tão grande sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, para nos libertar da maldição do pecado e da morte. E nessa manhã, Senhor, nós te damos graças, nós exaltamos o seu nome, nós declaramos que tu és o Deus da nossa vida, nós declaramos que tu és Senhor, tu és o Salvador da nossa vida, Senhor, e nós rendemos a ti, Senhor, todo o culto, toda adoração, todo louvor nessa manhã. E desde já, Senhor, nosso coração é grato ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um tema para essa mensagem, o tema é o retrato da cruz. Quando nós olhamos para esse texto do livro do profeta Isaías, nós podemos ver nesse texto revelado aqui um retrato da cruz. É como se o profeta tivesse um pincel nas mãos, uma lata de tinta e uma tela, e ele começasse a pintar o retrato da cruz. E não existe uma outra maneira, apesar desse texto não ter uma pessoa aqui expressamente como o recebedor dessa carta. Não existe outra maneira de interpretar essa passagem senão aplicando ela ao Messias. Isaías, em momento nenhum, ele fala o nome de Jesus. Mas essa passagem, esse escrito de Isaías é endereçado a Jesus, o servo sofredor, ao cordeiro substituto. E até parece que Isaías estava ali, ao lado da cruz, no Calvário, contemplando aquele retrato da cruz, que é na verdade o retrato do próprio Cristo, é o retrato do servo sofredor, é o retrato do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem uma Bíblia de estudo pentecostal que está escrito assim no rodapé: Isaías relatou tudo isso 7 séculos antes de Cristo, como se fosse uma testemunha que estivesse aos pés da cruz. E, queridos, nessa manhã, nesse momento tão especial, momento de ceia, momento que nos remete à cruz, momento que nos remete ao sacrifício salvífico de Jesus, eu gostaria de pensar em você
a respeito do que nós podemos ver retratado na cruz de Cristo quando nós olhamos para ela. E a primeira coisa que nós identificamos quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós identificamos o desprezo. Nós identificamos que Cristo, ele foi desprezado. Eu não sei se você já passou por uma experiência de você estar andando pela cidade, ou aqui, ou em outra cidade, e você vê aquelas pessoas jogadas na calçada, em situação de rua, com as suas chagas expostas, com as suas feridas à mostra, aquelas pessoas mal vestidas, aquelas pessoas raquíticas, aquelas pessoas em situação de miséria. E qual é a nossa primeira reação? É uma reação de repulso, é uma reação não por desprezo ali, mas a cena é tão chocante que a gente vira o rosto, a gente não quer olhar aquela cena. E é exatamente dessa maneira que Isaías descreve aqui esse retrato da cruz de Cristo. Era assim a descrição do profeta de um homem rejeitado. Ele escreve aí no verso 3: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, dele não fizemos caso. Tem um pastor americano, se você tiver a oportunidade de entrar lá, pesquisar e ler os artigos dele, as pregações dele, ele já é falecido, ele faleceu em 2011, pastor David Wilkerson, da igreja de Times Square. Ele tem escritos fantásticos, e um dos seus escritos, das suas pregações, se intitula Jesus, o homem mais desprezado do mundo. E ele começa falando na sua introdução que se você for na Rússia, em Moscou, na Praça Vermelha, lá você vai ver vários retratos, vários quadros com fundo vermelho de veludo. Lá está o retrato de Lenin, de Stalin, dos grandes opressores do povo, de homens tiranos, de homens cruéis. E ele fala, lá também deveria ter um quadro de Jesus escrito embaixo: Jesus, o homem mais desprezado da Rússia. E ele continua falando, se você for em Pequim, na China, você vai ver lá na praça, acho que é Praça da Paz, né? Vários retratos lá, Mao Tse-tung e todos os outros grandes ditadores, opressores e cruéis. E ele fala, ali também deveria ter um retrato de Jesus. Vou dizer, Jesus, o homem mais desprezado da China. Então, em muitos lugares, Jesus ele tem sido o homem mais desprezado, como Isaías relata aqui, ele era desprezado. E ele tem sido desprezado até mesmo na sua própria terra, né? Tem uma parte dos judeus que não aceita o Messias, o servo, o sofredor, aquele que veio, que foi crucificado por amor a nós. Ele não é assim. Mas, queridos, nós precisamos entender uma coisa: foi a cruz. A cruz de Cristo fez dele um homem rejeitado, fez dele um homem desprezado. Por quê? Porque o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, agora impregnado em Jesus, desfigurou sua beleza e fez dele um homem rejeitado. As nossas chagas, os nossos pecados, as nossas mazelas, fez de Jesus um homem rejeitado. E nessa manhã, querido, nessa manhã, uma manhã, como eu disse, uma manhã tão especial, em que nós vamos cear. Ceia é um memorial. Nós somos remetidos à memória do Calvário. Que nós possamos perceber, que nós possamos ver, que nós possamos enxergar e assimilar o quanto os nossos pecados são feios e enfeiam a pessoa de Jesus. E nós possamos meditar nessa manhã. Tem um momento na ceia em que o pastor, ele lendo o texto de Mateus, ele diz: examine-se, pois, o homem. Quanto a si mesmo, nós precisamos nessa manhã examinar a nós mesmos. Como eu tenho lidado com isso? Como eu tenho lidado com esse retrato da cruz, que retrata um Cristo que foi desprezado, um Cristo que foi injustiçado? Como eu tenho lidado com isso? Como cristão, como eu tenho caminhado com isso? Como tem sido o meu relacionamento com Jesus, sabendo disso?
E a minha segunda observação, a segunda coisa que nós identificamos aqui na cruz do Calvário, é a figura, é o retrato de um Jesus silencioso, calado, resignado. Nós estamos vivendo dias barulhentos, não é mesmo? Estamos vivendo dias de muitas turbulências, de muitas manifestações, e eu quero dizer que tudo isso é legítimo, tudo isso é justo, tudo isso é legal. O povo tem gritado, o povo tem se manifestado, porque o povo não aguenta mais. Eu repito, tudo isso é legítimo. Porque quando nós somos ultrajados, quando nós somos injustiçados, quando sofremos afronta, a nossa tendência inicial é revidar ou no mínimo se manifestar. Mas Cristo, o Cristo retratado na cruz por Isaías, ele se manifestou de uma outra forma. Verso 7 diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores ele não abriu a boca. Mateus 26, 63 diz que quando Jesus foi levado à presença de Caifás, e ali ele foi confrontado, e ali ele foi afrontado, Mateus ele diz: Jesus porém guardava silêncio. O retrato da cruz pintado por Isaías retrata um Jesus resignado, calado, mudo, apesar de todas as afrontas, apesar de todas as agressões, apesar de todas as humilhações. O ministério de Jesus foi um ministério de protesto, sim. Cristo protestou pelos nossos pecados na cruz, sim, mas com silêncio, com resignação, calado. Ali o seu protesto na cruz do Calvário foi o amor incondicional com o qual ele amou todos os homens. O seu protesto silencioso revelou a opção pela salvação do pecador perdido. O seu protesto silencioso revelou a sua oferta perfeita de obediência ao Pai, e a sua entrega voluntária que foi expiatória. O silêncio da cruz, querido, ele foi o grito mais poderoso do seu protesto, pois Jesus já dizia muito aos seus discípulos: eu venci. Jesus, ele se calou diante de tudo aquilo. E tirando essa exceção que eu disse para vocês, desses dias barulhentos, como você tem se comportado como um cristão diante das afrontas? A gente conhece muitos crentes que falam: eu sou crente, mas eu não sou bobo, eu vou para a porrada, eu vou para o embate. Então, queridos, Jesus foi modelo para nós de um homem que foi injustiçado, que foi oprimido e que passou por tantas situações, mas na cruz do Calvário ele se calou. Ele se calou diante das injustiças, ele se calou diante da opressão, ele não revidou. Se ele quisesse, ele não ia para a cruz. Se ele quisesse, ele destruía tudo ali. Mas ele não, ele se calou. O protesto de Jesus foi um protesto de silêncio, foi um protesto silencioso, e ele venceu. Eu quero dizer para você, você também vai vencer. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você tenha sido oprimido, talvez você tenha sido humilhado, talvez você tenha sido afrontado, mas, querido, como diz a palavra, entra no seu quarto, em secreto e em silêncio, fala com o seu Pai, coloca diante dele tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem sofrido, porque o diabo quer ver você revidar, o diabo quer ver você dar um piti, sabe? O diabo quer ver você, sabe, para as cabeças, arrebentar tudo. Mas não faça o jogo do diabo, não. Jesus não fez o jogo do diabo, ele se calou diante de Deus. Amém? E a minha terceira e última observação, que tem que ser rápido hoje, porque hoje é uma manhã especial, uma manhã de ceia. A terceira figura que nós vemos retratada na cruz do Calvário é uma figura de um Jesus perdoador, é uma figura de um Jesus grande em
perdão, em um perdão inexplicável, em um perdão imensurável. No verso 5, Isaías diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O retrato da cruz, queridos, é simplesmente revelador. Ele revela o perdão imensurável de Jesus por mim e por você. Lucas capítulo 23, verso 33, 34 diz: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e uma à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançados fora. Ei, queridos, olha que bravo. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Agora o silêncio foi rompido. O perdão foi lançado, o perdão foi liberado, o pecador perdido foi convidado novamente à vida, a dívida foi paga. Jesus rompeu o silêncio e ele bradou, no grego, tetelestai, que significa estar consumado. E segundo alguns estudiosos, quando acharam papiros, escritos antigos de recibos, estava escrito nesses recibos: tetelestai, está pago, a dívida está paga. Jesus, quando ele gritou, está consumado, tetelestai, ele estava dizendo: a sua dívida foi paga, você não deve mais nada a ninguém, você é livre. Nós somos livres pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos livres, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós temos vida nova em Cristo Jesus. Colossenses 2,14 diz: Tendo cancelado o espírito de dívida que havia contra nós, removeu inteiramente o cravando na cruz. Tinha um cheque branco seu assinado na mão do diabo. Jesus tomou e ele encravou na cruz do Calvário. Você não deve mais nada, nós não devemos mais nada, nós somos livres, nós somos libertos. A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nessa manhã você possa entender isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos livres porque o retrato de Jesus na cruz do Calvário é um retrato de perdão, de um Jesus que é grande em perdão, que é grande em misericórdia, e que através do seu sacrifício salvífico nós temos nova vida em Cristo Jesus. A cruz é o retrato do perdão inexplicável de Deus por nós pecadores. Jesus nos perdoou de todos os pecados, se entregando na cruz do Calvário. Romanos 5, 6 ao 8 diz: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, queridos? Olha a grande prova do amor de Deus, entregando o seu único Filho, Jesus, para que nós fôssemos libertos da maldição do pecado. Nós, aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, aqueles pregos eram para mim, eram para você, aquela coroa era para mim, era para você. Mas ele fez a troca, ele morreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. E como nós temos caminhado com isso, como nós temos olhado para esses retratos da cruz, de um Jesus desprezado, de um Jesus resignado, silencioso, de um Jesus que, apesar de tudo, ele brada na cruz: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como nós temos caminhado com isso? Ceia é tempo disso, querido. Ceia é tempo da gente ceia é tempo da gente fazer uma introspectiva.
É momento já da gente fazer uma introspectiva. Como eu tenho caminhado com o meu Senhor? Como tem sido o meu relacionamento com o meu Senhor, que um dia se entregou na cruz do Calvário por mim, para que eu estivesse aqui hoje, livre, liberto, sem culpa, justificado, como eu tenho lidado com isso, como eu tenho caminhado, sabendo de tudo isso. Amém, queridos? Eu quero concluir essa mensagem dizendo: com certeza, o retrato da cruz, marcado pelo desprezo, pelo padecimento cruel de Cristo, pelo silêncio, pela resignação e pelo perdão inexplicável de Cristo, trouxe um desfecho extraordinário e acima de qualquer expectativa humana. E a boa notícia para nós hoje, nesta manhã tão especial, é que Cristo ressuscitou. A cruz está vazia, o trono está ocupado por um Jesus agora intercessor, um Jesus que intercede por mim e por você, e nele nós temos nova vida. Amém, queridos? Jesus venceu a morte, Jesus venceu a Satanás e nos trouxe libertação. Eu quero convidar vocês a colocar de pé, e eu quero convidar você a celebrar isso nessa manhã. Você possa celebrar com alegria, porque Ele vive, Ele reina para todos sempre. Amém, queridos? Antes do pastor dar prosseguimento na ceia, eu quero orar por você. Quero ligar essa palavra sobre a sua vida. Coloque a mão no seu coração, né? Que você possa ter esse tempinho para refletir aí. Em contrapartida, o que eu tenho feito? O que eu tenho feito em relação a tudo isso que Isaías retrata aqui, que esse Jesus fez pela minha vida? Qual tem sido o meu posicionamento? Qual tem sido, acima de tudo, o meu comprometimento com esse Jesus? Em vista de tudo que Ele fez por mim, em vista de tudo que Ele sofreu na cruz do Calvário, qual tem sido o que eu tenho feito para que todo esse sacrifício não tenha sido em vão? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai. Te louvamos nessa manhã por esta palavra tão especial que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta manhã. O nosso coração se alegra nesta manhã, porque, Senhor, como o Senhor diz na sua palavra, não fomos nós que escolhemos o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos escolheu, Pai, o Senhor nos deu vida, e vida em abundância. O seu sacrifício foi doloroso, foi humilhante, foi ultrajante, e foi o preço pago para que nós estivéssemos aqui hoje, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, Pai. Que nós possamos, Senhor, frente a tudo isso, sermos pessoas melhores, pais melhores, esposos melhores, filhos melhores, cristãos melhores, cidadãos melhores nessa geração. Que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos seguir o Teu exemplo de um Jesus que foi ultrajado, que foi desprezado, mas que passou tudo isso em silêncio, se resignou e no final nos liberou perdão. Obrigado por isso, Senhor. Nós te louvamos acima de tudo, porque nós não temos méritos nenhum em nós para merecer esse tão grande amor e esse imensurável perdão que o Senhor liberou sobre a nossa vida na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por isso, te louvamos. Ligamos essa palavra sobre a vida do meu irmão, da minha irmã nessa manhã. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.